Olá, tudo bem com vocês? Uma boa noite. Estamos aqui hoje gravando diretamente dos estúdios da Unifage, Centro Universitário de Jaguariúna, aqui na nossa TV Arts, afiliada da TV Cultura, Fundação Padre Anchieta de São Paulo. E aqui no Papo de Impacto de hoje, como prometido, uma entrevista imperdível com uma pessoa muito bacana e que vai contar um pouquinho para nós aqui da grandiosidade que é a questão da cooperativa, o sistema de cooperativa, especialmente aqui no caso de Flores e Plantas, diretamente de Olambra e, claro, para todo o nosso país. Estou aqui com o Jorge Possato. Jorge, obrigado pela presença, muito bem-vindo ao nosso programa, uma honra tê-lo aqui. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. A Unifage sempre parceira, né, da cooperativa. E nesse momento especial aqui, poder trocar experiências, né? Trocar ideias e falar um pouco sobre o nosso setor de flores e plantas. Muito bom. Jorge, eu queria começar perguntando, como eu sempre faço aqui, como o papo é de impacto, as pessoas impactam bastante, né? Não tanto quanto o Trump está impactando hoje aí na questão que a gente estava conversando há pouco aí sobre essa questão aí das tarifas internacionais. Mas eu queria perguntar para você o seguinte, quem é Jorge Possato? Bem, vamos começar do começo. Começar do começo. Eu tenho 47 anos, eu nasci no Paraná, numa cidade chamada Assis-Chateaubriand, na região de Toledo, Cascavel, aquela região muito forte no agro, né? Hoje ela é muito forte no agro. E nasci lá, sou filho de agricultor, né? Meu pai sempre foi da roça mesmo e eu nasci no Paraná. Eu vim para São Paulo com 16 anos, né, na busca de oportunidades. Há 31, 32 anos atrás, a situação no Paraná não estava fácil, né, a agricultura muito difícil, não tinha as cooperativas que existem hoje, que dão todo esse apoio para os cooperados, para os produtores rurais. Então, na época, meu pai tomou a decisão, ele falou, bem, vamos buscar vida melhor, vamos para São Paulo, vamos deixar a propriedade aqui, e se não der certo, a gente volta, mas, graças a Deus, né, deu tudo certo. Fiquei em São Paulo, hoje eu sou mais paulista, né, do que paranaense, né, e me adaptei muito bem na região de Olambra, para onde nós viemos na época. Já vieram para cá, direto para Olambra? Exatamente. Meu pai já conhecia essa região e nós viemos para Olambra. E, bem, estou casado, né, minha esposa, Heloísa, tenho um filho de 13 anos. Que bacana. Né, e, bem, a minha formação... eu sou contador, né? Eu fiz contabilidade aí, primeiro. Gente, professor Anderson Barros, contador aqui, ó, contabilista, homem. Mas aí não foi a área que eu me identifiquei muito bem, mas a gente usa tudo que a gente aprende na vida. Fui para a área de engenharia. Sou engenheiro elétrico, eletrônico. Olha só. Né? Aí fiz 2 pós voltadas na administração e economia, né, onde me deu bastante base aí para o meu desenvolvimento pessoal também, né, profissional e pessoal. Que bacana, Jorge. Olha, gente, cada hora é uma surpresa, que eu conheço o Jorge há bastante tempo, né, Jorge? Sim. Mas eu não tinha noção dessa questão relacionada a essa tua movimentação de sair do Paraná, vir para cá. E essa formação de contábeis, né? Formar um contador, Jorge. Você não chegou a exercer a profissão? Eu tenho a minha carteirinha de contador até hoje. Eu falei, eu não vou abrir mão, não. Eu vou ficar com ela. Do mesmo jeito que eu tenho o CREA de engenheiro, eu tenho também do CRC, né? CRC. Conselho Regional de Contabilidade. Mas, claro, quando a gente vai para a área administrativa das empresas, né, como CEO... Hoje eu olho para trás e falo, poxa, a contabilidade que eu aprendi lá atrás, uma parte a gente aproveita, a gente sabe dos conceitos básicos, né? Seja da contabilidade, da engenharia ou de qualquer outro curso de aperfeiçoamento que a gente faz. Que bom, Jorge, eu fico feliz, porque conhecimento é algo que a gente aproveita em tudo e de todo tipo. Exato. Nunca é demais. E eu digo para você que está assistindo a gente aqui, que quer ter essa situação de melhorar de vida, de ter a sua profissão, vem para a Unifage, porque a gente tem aqui
contabilidade, né? Ciências contábeis, temos as engenharias, a elétrica, a produção, automação, mecânica, civil, todas, a área de saúde também, tudo, direito, administração. Então, é hora de você pegar lá, digitar www.fage.br, fazer a sua inscrição para o vestibular, prestar sua prova, ser aprovado e, assim que aprovado, vir estudar numa das melhores. Jorge, vamos falar um pouquinho a respeito dessa questão do Veiling em Olambra, porque todo mundo vê a questão sendo trazida, a questão das flores, cidade das flores, Veiling, o que é o Veiling? É uma cooperativa, é uma empresa, o que é? Então eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que é essa questão relacionada ao Veiling, o que ele é, como é que ele se constitui, para que a pessoa que está em casa hoje, que vai lá e compra as suas flores, que na maioria esmagadora dos lugares vem dali. Sim. E de pessoas que produzem, não só em Olambra, em outros locais, mas que levam para esse sistema, e que é gigantesco, viu, gente? Quando tiverem oportunidade, entrem aí no Google Earth e dá uma olhadinha onde é que fica o Veiling em Olambra ali, é gigantesca a área. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. O que é o Veiling, como é que funciona, o que quer dizer Veiling, né? Porque é em holandês. Sim. A gente não dá para falar de Veiling sem antes falar um pouco da história de Olambra, né? Quem é de Olambra sabe a origem da Olambra, que na verdade a composição da palavra cidade de Olambra é Holanda, América e Brasil. Olha que bacana. É daí que veio a palavra Olambra. Imigrantes holandeses, após a Segunda Guerra Mundial, na Europa, resolveram buscar vida melhor em vários países. E o Brasil foi um país que os holandeses escolheram para trazer sua família e recomeçar suas vidas após a Segunda Guerra Mundial, né? Em 47, 48 foi quando isso aconteceu. Algumas famílias foram para outras regiões do Brasil, então existem colônias holandesas em várias regiões do Brasil, e a nossa região foi onde vieram holandeses com o objetivo de trouxeram as vacas, inclusive vacas holandesas nos navios, e com o objetivo de produzir aqui, né, ter produção de leite e tudo mais. Só que as vacas não aguentaram, porque as vacas holandesas gostam de frio. E vieram para o Brasil, aqui um calor, clima tropical, as vacas não suportaram o calor e esses produtores tiveram que se reinventar aqui no Brasil. E na nossa região, que na época Olambra nem existia, lá se chamava Fazenda Ribeirão. Olha só, era uma fazenda. E Fazenda Ribeirão tinha uma uma conexão de 3 municípios. Jaguariúna, inclusive, Artur Nogueira e Mogi. Aí depois da emancipação, que aí sim ficou Olambra, né? Que hoje temos a cidade emancipada. Então foram os holandeses que vieram para o Brasil, nessa região, se instalaram na Fazenda Ribeirão e, com o passar do tempo, essas famílias holandesas começaram a diversificar sua produção no agronegócio. Então, e alguns produtores começaram a produzir flores. Flores. Que na época eram os famosos gladiolus, as palmas, que agora estão voltando também, uma flor maravilhosa, linda, né? Para quem não conhece, entra no Google e coloca ou gladiolus ou palmas, né? Muito usado em decoração. Então, alguns produtores começaram a produzir flores e plantas e eles mesmos começaram a vender em São Paulo, em grandes centros, né? E com o passar do tempo, perceberam que eles tinham dificuldade em produzir e comercializar seus produtos. Envolvida nisso. Então, imagina, pegava os carros, as combis na época, e iam para São Paulo vender seus produtos. O negócio ia bem, mas tinha uma dificuldade de produzir, distribuir, vender, receber, administrar tudo isso. Chegaram numa hora e falaram, não, a gente precisa, como existe a cultura holandesa, ela é muito enraizada em cooperativismo, criaram a principal cooperativa que chamava na época, que existe há mais de 70 anos, que é a Cooperativa Agropecuária Olambra. Olha só. E dentro dessa cooperativa existiam várias unidades de negócio. E uma delas eram flores e plantas.
dentro dessa cooperativa. Olha então, foi uma necessidade de trabalhar em grupo, unidos, que criou-se a Cooperativa Agropecuária Olambra, que com o passar do tempo, essa cooperativa ela entrou realmente em falência, né? Ela quebrou literalmente nos anos 90. Entendi. E por questões de dólar, por uma questão econômica, por juros altos. Então, tudo isso fez essa grande cooperativa entrar em insolvência, né? Entendi. Só que os negócios, alguns negócios iam muito bem. Por exemplo, flores iam muito bem. Insumos iam muito bem. A pecuária, que existe até hoje, estava indo muito bem. Então, foi decidido, na época, abrir outras cooperativas e cada negócio, com a sua independência, criou-se focado, né? Abriram suas cooperativas independentes e o Velin foi uma delas, né? Que bacana. Então, o setor em si da floricultura, o leilão de flores e plantas completou esse ano 36 anos. 36 anos, né? E de onde surgiu? Então, eles criaram a cooperativa com o objetivo único de quê? Organizar a comercialização, organizar a logística, facilitar o escoamento da sua produção através de um centro que foi a cooperativa. E de onde veio o leilão? Aí que vem o Velin Olambra, porque Velin Olambra significa leilão. Leilão. Né? Velin é leilão. Velin é holandês. Exatamente. Legal. A gente fala Velin, mas é a origem mesmo do nome holandês, Velin. Alguns falam clock. Por causa do relógio. Mas é o clock com K. É com K. Porque o holandês, o clock é com K, não é. Quer dizer relógio também. Que é relógio também. Relógio. Mas o sistema de leilão de Velin significa o quê? Vender alguma coisa através do leilão reverso. Diferente dos leilões tradicionais que o preço sobe, o nosso leilão, o preço cai. Entendi. Então, esse é o conceito de Velin, né? Então, uma família de holandês teve um holandês chamado Henk Heyers, ele que teve a ideia de falar assim, gente, na Holanda esse sistema funciona, vamos trazer para o Brasil esse conceito. E aí ele começou de uma forma muito simples, mesmo sem ter sistema, mesmo sem ter a estrutura, ele começou a fazer isso no gogó, na garganta. Que legal. Então, ao invés de ter todo aquele... Hoje nós temos tecnologia, tudo. Só que é interessante que em 36 anos, Flávio, a tecnologia mudou, mas o conceito é o mesmo. É exatamente igual. Que legal. Né? E o que o leiloeiro fazia? Pegava o produto do produtor, ali tinha uma plateia de clientes querendo comprar, e ele falava, gladiolo, tamanho 80, e aí ele começava a falar a quantidade e o preço, mas coisa muito rápida. Quem quiser conhecer a história do Velin, nós criamos um mini museu na entrada que conta um pouco dessa história. Mas essa pessoa trouxe essa ideia e iniciou o modelo de leilão, na época no gogó, e hoje nós temos todo aquele sistema preparado, né? Tecnológico, que é o nosso formador de preço de mercado, com certeza, do Brasil todo. Mas a ideia é a mesma. A ideia é a mesma. Que legal. Comercializar flores e plantas através do leilão reverso. Que bacana. Olha, gente, vocês estão escutando aqui então o Jorge Possato, que é o nosso CEO da Velin Olambra, já sabendo que Velin significa leilão, e ele contou aqui uma aula de história. Minha formação primária foi história, né? Primeira formação minha de graduação. Eu amo história. Ele contou uma história aqui maravilhosa, que poucos até hoje conseguiram contar com essa síntese e riqueza de detalhes sobre a formação de Olambra, desde a questão da fazenda, a questão da formação da Olambra e também a questão da cidade se emancipando. E olha, gente, o papo é muito bacana e o tempo passa muito, mas muito rápido, Jorge. Sim. A gente já vai daqui a pouco chegar para o intervalo comercial, né, que a gente vai passar aqui, mas eu quero dizer que daqui a pouco, no segundo bloco, nós voltamos para falar mais um pouco a respeito desse negócio que é fabuloso, é fantástico, a gente nem imagina a quantidade, a movimentação financeira e quanto isso beneficia as pessoas que estão ali dentro como cooperadas e ali podendo oferecer seus produtos para chegar até a comunidade. Então, pessoal, daqui a pouco voltamos com o Papo de Impacto. Beijo para vocês, até já.